Com essa repercussão bem morna de Mickey 17, eu fico pensando qual foi os principais fatores responsáveis para esse, de certa forma, fracasso de Bong Joon-ho. Eu, por conhecer um pouco por cima a filmografia do Bong Joon-ho, a filmografia do Bong Joon-ho não é perfeita, mas o que a gente vê no Mickey 17, a repercussão que a gente vê sobre esse filme, faz a gente questionar algumas coisas, né? Enfim, já viu várias opiniões sobre esse filme, que ele é muito bom, excelente, ou que ele é muito ruim, muito caricato, mas ao mesmo tempo não vi muita polarização sobre esse filme. Ou a pessoa foi com expectativa baixa para ver esse filme e recebeu um filme muito bom, ou a pessoa tá com uma alta expectativa, esperando um novo Parasita e acabou sendo decepcionado. Hoje eu quero falar sobre o Mickey 17, uma decepção futurística. Dirigido por Bong Joon-ho, estrelado por Robert Pattinson, Mickey 17 é uma ficção científica baseada no Mickey 7, de Edward Ashton. A trama gira em torno de Mickey Barnes, entre aspas, dispensável, um tipo de clone humano criado para realizar missões extremamente perigosas, em um planeta inóspito, onde a morte é praticamente certa. Cada vez que o Mickey morre, sua memória é transferida para um novo corpo clonado. No entanto, a história se complica quando Mickey 17 sobrevive a uma missão que deveria tê-lo matado, e ao mesmo tempo em que o novo clone Mickey 18 já foi ativado. Isso cria um paradoxo onde agora existem dois Mickeys vivos, o que vai contra todas as regras da colônia e levanta questões éticas, existenciais e políticas, enquanto o outro é muito ingênuo. Já vou adiantar aqui que eu não li a obra adaptada aqui, o Mickey 7, né? Então não tem como eu falar se ficou bem adaptado ou mal adaptado, muito diferente da obra original ou muito parecido com a obra original. Eu vou me basear no filme. Eu gosto bastante do mundo futurista que o Bong Joon-ho constrói aqui. Principalmente a parte onde é feito um recrutamento de pessoas para irem nessa missão espacial, né? Além do Mickey 17, que ele se alistou para ser esse dispensável, teve inúmeras pessoas que se inscreveram para outros papéis para essa excursão. Mas eu gosto da ironia do filme em colocar o Mickey como um dispensável, sendo que muitas das vezes ele que foi o grande propulsor da espécie humana conseguir, por exemplo, sobreviver dentro do planeta, né? Então teve um momento que a dinâmica é fazer testagens no Mickey, botar ele no planeta, se morrer porque deu errado, e se ele sobreviver, o experimento deu certo. Ele nunca vai receber os créditos por isso. Quem normalmente recebe os créditos por todos os experimentos feitos nessa nave se chama Kenneth Marshall, que é o personagem do Mark Ruffalo, né? É uma mistura de Donald Trump com Elon Musk. Donald Trump porque ele é um ex-político, mas muito menos sucedido que o Trump, numa carreira política, eu digo. Mas ele também é meio Elon Musk porque ele já investiu em várias empresas de tecnologia. E vamos falar que a personalidade é bem parecida com os dois, né? Mas a interpretação muitas das vezes lembra mais o Trump do que o Elon Musk. Mas enfim, esse é o grande vilão do filme, né? Esse empresário narcisista, irresponsável, psicopata, que faz de tudo para enaltecer a sua imagem, enaltecer o seu poder político e receber créditos por tudo aquilo que está acontecendo e sendo totalmente antiético com a espécie que eles estão lidando ali, né? E uma das temáticas que esse filme aborda, que eu acho interessante, que é a identidade e existência, né? Então, quando chega os dois Mickeys para a história, elabora bastante questões filosóficas, né? Por exemplo, o que define uma pessoa propriamente? E somos apenas memórias de nós mesmos? E vai para um caminho em que, será que existe realmente uma alma? Ou somos completamente replicáveis, né? E eu acho que o filme entra num território semelhante com Ghost in the Shell nesse sentido. Mesmo questionamento, se um clone é menos humano por ser uma réplica? Aquela velha discussão, né? Quando a gente replica o que nós somos de uma maneira artificial, aquilo deixa de ser humano, deixa de ter alma? Ou ele é humano porque ele vive, tem memórias, cria vínculos? Então, propriamente, ele pode ser um ser humano, mas não tem o mesmo organismo e talvez não tenha a mesma carga emocional do que poderia ser um humano. Mas aqui, no caso, o Mickey é uma mistura de humano, né? Porque a sua primeira versão era humana, mas as suas versões de clones, a única coisa que resta são memórias do que ele era. Então o filme até começa com vários testes psicológicos, até mesmo ele tendo que relembrar os seus próprios traumas para depois ele conseguir
transportar essas memórias para o novo corpo, né? E sim, foi muito discutido na época sobre esse filme, mas é uma crítica social que temos aqui nesse filme. Mas uma crítica social que vai muito mais nas temáticas como trabalho e exploração desse trabalho, né? Então, como eu falei, o Mickey é tratado como descartável, e é literalmente descartável. E isso a gente pode associar como uma metáfora para o próprio trabalho precarizado, onde certos indivíduos são considerados substituíveis ou até mesmo invisíveis. Então o filme critica os sistemas que exploram seres humanos até o limite, como até mesmo na história, colonizações e regimes autoritários. Só que aqui a única diferença que a gente tem é que a gente associa a tecnologia com discussões éticas. Então a própria tecnologia da clonagem a gente pode associar nessas discussões, né? Então a tecnologia da clonagem é altamente avançada, mas também usada de forma irresponsável e utilitária. Então o filme propõe o dilema: até onde a tecnologia pode ir sem comprometer a dignidade humana? Então a discussão do ano, né, de 2025, o ano que eu tô gravando esse vídeo, é como as IAs podem ou não roubar nossos trabalhos, ou como a IA pode transformar, ou até mesmo como a IA pode acabar com os trabalhos. Qual é o limite em usar essa ferramenta ou até mesmo substituir essa ferramenta por um ser humano, né? Então, você investir em tecnologia, investir em avanço para a humanidade, também tem consequências sobre isso, né? E a discussão fica mais longa quando a gente associa o uso de inteligência artificial com a própria arte. A inteligência artificial gera imagens, gera vídeos, mas eu acho que o principal fator da inteligência artificial não conseguir, até então, atingir o nível da capacidade humana de produzir arte, de realizar arte, melhor falando, é porque não tem nenhum tipo de critério crítico. Ela gera, não cria. Ela gera emoções, ela gera dados, ela gera resultados. O ser humano gera emoções a partir da arte que ele está criando, né? Então, uma outra discussão que a gente tem aqui é sobre solidão e autoconhecimento. Então, mesmo com várias cópias de si mesmo, Mickey enfrenta um grande sentimento de solidão e alienação. E principalmente a partir do momento que ele sempre é perguntado sobre como é que é morrer. De certa forma, ele é a única pessoa daquela tripulação que sabe a sensação de morrer e voltar, né? Isso pode gerar um sentimento de solidão enorme, né? E até mesmo um sentimento nihilista sobre as coisas. Então isso toca num tema que recorrentemente o Bong Joon-ho fala, e principalmente ele fala isso no Parasita, que é o filme mais famoso dele, né? O ser humano perdido em um sistema que não o reconhece como indivíduo, reconhece como uma peça daquela engrenagem para o sistema continuar, né? Muitas das vezes quem recebe o crédito não é aquele que realizou aquele trabalho, mas sim quem o contratou para isso. Então o conflito entre o Mickey 17 e o Mickey 18 mostra que nem mesmo consigo mesmo existe uma paz. Isso rola uma discussão que eu acho que o filme desperdiçou um pouco, né? Desse eu inconsciente que todos nós temos, né? Todos nós temos inúmeras personalidades dentro de nós mesmos. Então alguns podem falar que são inúmeras almas dentro de nós mesmos. Uma concentração de almas que nos completa e nos constrói no que a gente é hoje. Então a grande questão do Mickey aqui é que ele, nesse momento que ele se duplicou de forma acidental, ele reconhece uma outra versão mais sombria, mais crítica de si mesmo, que ele não consegue revelar de forma própria, mas sim só repartindo ele ao meio de forma metafórica, né? Então a crítica aqui também é sobre a meritocracia, né? Então, como eu falei antes, o Mickey, apesar de morrer sempre pelo bem da missão, ele nunca é promovido ou simplesmente valorizado por isso. Então isso questiona a ideia do esforço, e o sacrifício sempre levam ao reconhecimento. E muitas das vezes, em muitas das nossas experiências profissionais, isso simplesmente não acontece. Você vai lá, trabalha o máximo que tu consegue, tu sacrifica por aquela empresa, mas não é o suficiente para você ser valorizado. Ou sequer algum dia você ser valorizado nessa empresa. Então é uma crítica da meritocracia, ilusória em sistemas hierárquicos.
hierárquicos, né? Falando em sistemas hierárquicos, aqui a gente pode abordar o tema da colonização espacial. Então, a colonização do planeta hostil ecoa a exploração colonial da Terra. Então, um grupo dominante invade um novo território, ignora as formas nativas e impõe uma estrutura de poder. Então, a vida humana, como a de Mickey, é usada como instrumento para esse domínio. Então, como dito antes, é um plano arquitetado pelo Marshall para ele promover a sua própria imagem, dominar aquele planeta, colonizar aquele planeta, sem nem pensar em qualquer consequência perante aquele planeta, aquela espécie, o perigo que ela pode ter, ou perante a própria humanidade que está dentro daquela nave, daquela excursão. Então, com múltiplos Mickeys convivendo, o filme pergunta o que nos faz único. Então, através da repetição e trauma, a existência do Mickey é marcada pela morte constante e recomeços forçados, que com traumas psicológicos e a dificuldade de escapar de ciclos autodestrutivos. É como se fosse um trabalhador num sistema que o consome. Então, o Mickey deveria apenas obedecer. Mas com a chegada do 18, ele começa a questionar essas ordens, tomar suas próprias decisões e confrontar o sistema. Então isso traz um dilema entre ser uma peça funcional ou se tornar um ser pensante. Então o filme aborda essa desumanização institucional. A forma como a colônia trata Mickey reflete um sistema de desumanização de indivíduos por conveniência e eficiência, apagando sua história pessoal, sua dor e seus direitos. Então a gente tem essa relação corpo e memória com essa transferência de memórias que sugere que a mente pode viver eternamente, mas o filme levanta dúvidas sobre como o corpo influencia a experiência e a identidade. Será que o Mickey 18 com o mesmo software realmente é igual? Então o Mickey é literalmente um recurso renovável, o que satiriza a forma como o capitalismo trata vidas humanas, como números, produtividade ou estatísticas completamente descartáveis. Então, com isso, o Mickey tem medo do esquecimento. Com tantos recomeços, o Mickey teme perder sua essência, suas memórias mais íntimas. Isso dialoga com o medo humano de ser esquecido, apagado ou irreverente, algo que ressoa em sociedades que vivem pela performance. Então, essas são as temáticas que eu mais curti no filme. Só que, quando eu fui assistindo esse filme, quando eu fui vendo essa história se desenvolver, eu vejo alguns pontos que poderiam ser melhores na minha percepção, óbvio. O primeiro ponto é que, sim, o filme é uma sátira, mas eu não sei até que ponto esse filme se perde muito na construção desses personagens e principalmente nessa crítica satirizada desses personagens e acaba explorando temas que são interessantes, mas que não são tão bem explorados. Eu acho que a questão do casal Marshall e a personagem da Toni Collette, eu acho que eles aparecem em muitos momentos do filme e se torna algo redundante o quanto eles são pilantras, o quanto eles são psicopatas, quanto eles referenciam muitas pessoas, muitas figuras políticas, celebridades no nosso mundo real. Então a gente já entende. Eu acho que ficou com uma sensação que o Bong Joon-ho ficou batendo numa tecla meio repetitiva, sabe? Sobre esses personagens e acaba não transformando aquela história e abordando questões, por exemplo, sobre a espécie, sobre principalmente as características dessa espécie alienígena, que eu acho muito interessante. As temáticas, por exemplo, da preservação da natureza, da preservação da nossa relação de passividade entre espécies, como os humanos têm uma tendência de chegar e destruir toda aquela espécie sem quaisquer pudor, quaisquer pesquisas sobre se aquela espécie é hostil ou não. Enfim, isso ficou meio de segundo plano e ficou meio em segundo plano a temática mortalidade, por exemplo. Eu abordei aqui temas mais relacionados a uma crítica social muito forte ao funcionamento de um sistema aqui dentro capitalista que consome a identidade e o tempo das pessoas ao máximo, mas eu acho que o filme poderia ter abordado também muito das vezes a questão da mortalidade, essa questão da alma que eu falei no começo do vídeo, como a gente poderia se perder num momento onde a gente vê que nossas vidas é vista como descartável, ou que até mesmo quando a gente vê que a questão da morte, da repetição, torna nossas vidas mais cínicas, mais vazias, e o quanto que isso afeta a nossa alma e nosso discernimento, nossa visão de mundo, né? E nossas questões espirituais e de fé em acreditar
em um mundo melhor para nós pós-vida. Ou até mesmo a questão dos nossos objetivos hoje, sem pensar em como vai ser o nosso final de vida. Se não existe consequência, o que mudaria nas nossas vidas isso, né? Se não existisse morte ou fim dessa vida, como seria essa nossa realidade, né? Isso eu acho que o filme perdeu essa oportunidade grande de explorar isso também. Ele explora muito pouco. Ele explora muito bem através dos dois Mickeys essa questão eu inconsciente, né? Nosso lado mais obscuro que só é despertado através de uma ruptura ou através de uma forte correlação com o nosso trabalho, né? E a gente vê essa dualidade através das duas personagens que o próprio Mickey se relaciona, né? Também através do próprio amigo dele, né? O que os dois Mickeys pensam sobre o amigo Timo dele, né? Que é um cara extremamente filho da mãe com ele. Meu Deus, que personagem corno. Se eu tivesse um amigo desses, cara, pô, não precisaria mais inimigo no mundo, cara. Enfim, eu acho que a recepção morna sobre esse filme, eu vou te falar que eu acho válida sobre esse filme, porque ele aborda as temáticas de uma maneira interessante em muitos momentos, mas redundantes em vários outros, né? Em questão de desenvolver novas temáticas da ficção científica, mortalidade, clonagem, abordar a questão da alma dentro de uma realidade tecnológica e esvaziada pelos meios materiais, físicos e focados em desenvolvimento tecnológico e no esvaziamento humano, né? Isso tudo a gente já vê em vários filmes de ficção científica, né? Então, nesse quesito, o Mickey não se destaca, mas eu também acho que ele não fica para trás. Por outro lado, se é uma sátira política, acho que ele se desenvolve de uma maneira rasa. Então, não vou te falar que não é justo essa recepção morna, mediana. Porque o filme, de certa forma, é mediano. Não é ruim, nem bom. Eu acho que é um filme ok no que ele se propõe, mas que tinha um potencial enorme de ser muito melhor do que ele foi apresentado. Enfim, rola teorias que o Bong Joon-ho entregou um filme que ele não gostaria de ter entregado. Esse corte final não era o corte final que ele gostaria de ter feito. Daí a gente nunca vai saber. Mas enfim, isso não descarta o que eu considero o Bong Joon-ho um ótimo diretor, uma filmografia com filmes que eu não gosto, filmes que eu acho excelentes, espetaculares. Então eu só espero pro próximo filme desse diretor e que seja melhor do que foi o Mickey 17, que foi um filme ok, na minha visão. Você tem medo de morrer? Dessa vez eu não senti medo. Certo? Você assistiu esse filme? Gostou desse filme? Comente aqui no vídeo. E se você gostou do vídeo, curta e compartilha para aquele teu amigo que curte discutir cinema. Então, até a próxima. Tchau!